dando continuidade ao seminário, anuncio a próxima apresentação da manhã, com o tema Ferramentas de Marketing Turístico, com representantes da Escola Superior de Propaganda e Marketing, a SPM. Convidamos ao palco Marcelo Guedes, doutor e mestre em administração e atual coordenador do curso de administração da ESPM. Patrícia Cerqueira Reis, mestre em comunicação pela Universidade Federal do Rio de Janeiro e atual coordenadora dos trabalhos de conclusão dos cursos de administração, jornalismo, publicidade, design e cinema da ESPM. Boas apresentações. Bom, boa tarde a todos, obrigada pela presença. Eu acho que ainda é bom dia, né? Não é boa tarde ainda. Agora a gente vai começar uma proposta, e o convite que nos foi feito foi nesse sentido, de trazer alguns ferramentais de trabalho na área de marketing turístico. Como foi dito desde o início das apresentações, muito diagnóstico já foi feito, muitos estudos sobre o mercado de turismo do estado do Rio de Janeiro já foram apresentados, e o desafio que nos foi lançado ao nos convidarmos a esse evento foi que pudéssemos discutir e trazer caminhos, metodologias, formas de construção e gestão no campo do marketing turístico. Nossa apresentação vai ser em dupla, a gente não faz uma dupla sertaneja, a gente não canta, mas fazemos apresentações em conjunto de forma bem articulada, bem integrada. Inclusive a nossa apresentação em termos de PPT é a mesma. Para nós organizarmos um pouco, a gente vai ter a seguinte dinâmica. Inicialmente eu vou falar sobre construção e gestão de marcas territoriais, é o campo de estudo no qual eu fiz o meu doutorado, que inclusive está publicado num livro que eu vou mostrar para vocês, e vou trabalhar rapidamente quais são os mecanismos, o ferramental desse campo. E na sequência o Guedes vai fazer uma dinâmica, na verdade, com a gente, que é propor uma cidade fictícia no estado do Rio de Janeiro, e em cima dessa cidade fictícia a gente vai fazer um exercício de marketing turístico, tá ok? Então essa é a nossa brincadeira, é assim que a gente vai quebrar um pouco, né, esse rito mais formal de um evento nessa casa, tá certo? Então começando, então, essa parte eu já passei. A primeira coisa que eu sempre gosto de discutir, de trazer para essa questão, né, quando a gente fala de marcas de cidade, marcas de território, é uma dúvida que toda vez que eu trabalho isso, tanto academicamente quanto profissionalmente, surge. Ah, Patrícia, você vai falar de marcas de território, vai falar de marca de cidade, então vamos fazer uma logomarca. Vamos fazer o desenho gráfico dessa marca. E muitas vezes também, quando eu chego, né, num trabalho de consultoria, chego para conversar com alguém, as pessoas já, nós já desenvolvemos a marca daqui. Eu disse, que legal, me mostra então como é que foi o processo de construção dessa marca. E aí me apresentam um desenho gráfico e aquela aplicação nos materiais promocionais que foram feitos nesse sentido. E aí eu começo sempre o meu discurso por essa abordagem. Marca não é logomarca. Né? Esse é um conceito teórico, mas é um conceito extremamente importante de estar na cabeça de todos vocês que trabalham com marketing turístico, porque é onde a gente mais vê essa aplicação com esse engano acontecendo. Quando a gente fala de marca, de logomarca, a gente está falando... Deixa eu acertar aqui. A gente está falando disso aqui. A gente está falando de um desenho gráfico, de uma representação que é feita no design, mas que para chegar a esse desenho gráfico, para chegar a essa representação, precisa ser feito todo um estudo aprofundado de identidade. Ou seja, a diferença entre brand e branding, né, e sendo bem acadêmica, porque eu não posso fugir da minha origem como professora, é que o brand é isso aqui, é o desenho da marca. Mas o brand, que é o que mais nos interessa, é a gestão, é o desenvolvimento da gestão dessa marca. E eu só posso fazer gestão de alguma coisa que eu conheço. Então pensem na casa dos senhores. Se vocês estão em casa e precisam fazer a gestão da sua residência, vocês precisam conhecer a dinâmica dessa residência. Como é que essa família opera, como é que as coisas acontecem, como é que é o dia a dia. Nada muito diferente quando a gente vai para uma cidade. A gente não pode fazer a gestão de uma cidade se a gente não souber como é que essa cidade acontece, como essa cidade opera, como é que são as articulações que existem dentro dela. Tá certo? Tendo isso como base, tendo isso como ideia, a gente começa, de fato, a pensar para que serve uma marca de cidade. E eu não vou me fixar muito nesse slide, porque eu acredito que isso já seja de conhecimento de todos vocês. Então, só para a gente pontuar, a partir do mesmo local, né, a partir do mesmo ponto, né, a gente desenvolve
uma marca de lugar para a gente poder diferenciar esse lugar dos seus concorrentes. A gente desenvolve uma marca de lugar para poder posicionar esse lugar na mente das pessoas, porque eu não consigo lembrar de alguma cidade, de algum lugar, se eu não tiver uma referência que eu associe a esse lugar, e isso é um posicionamento. A gente usa isso para poder concorrer melhor e concorrer, né, com outros destinos, efetivamente, quando a gente está falando da indústria do turismo, principalmente para integrar os esforços de comunicação, e isso é um erro que a gente vê com muita frequência acontecendo. As pessoas desenvolvem logomarca, mas não desenvolvem gestão de marca. E como não tem gestão de marca, não tem integração dos esforços de comunicação. Se eu não integro esforços de comunicação, eu estou literalmente jogando dinheiro no lixo. Porque o que eu faço nesse momento aqui não está ajudando ao que eu vou fazer na etapa seguinte do meu planejamento. Até porque muitas vezes não existe um planejamento, e sim a execução de ações isoladamente. E por fim, a gente vai criar marcas de lugar para ter um ferramental, para ter um mecanismo, um sistema que permita fazer a gestão da reputação daquela cidade, daquele território. E hoje o que a gente mais busca é ter uma boa reputação territorial. Nós temos diversos rankings que são trabalhados internacionalmente. O Rio de Janeiro, como cidade, aparece em alguns deles. E cada vez mais outras cidades estão sendo inseridas nesses rankings. E esses rankings, eles dão uma visibilidade do lugar e principalmente trazem uma discussão sobre o lugar que é extremamente importante para a gente fazer uma autocrítica, uma autoavaliação. Então, você ter um desenvolvimento de um brand, você ter o desenvolvimento de uma marca de cidade, permite também ter uma ferramenta de gestão dessa reputação. A metodologia que eu vou apresentar para vocês de construção está publicada nesse livro. Esse livro foi desenvolvido com o case do Rio de Janeiro de 2009 a 2016 e é aplicado, enfim, o detalhamento, e eu não vou me estender muito, mas vou trazer principalmente um método de composto de criação de marca de lugar. Ele tem como base esse infográfico, tá? O que a gente precisa entender quando a gente está falando de brand de território, brand de cidade, e gestão de marcas de cidade, é que toda marca, seja ela de cidade, de empresa, né, de instituição pública ou privada, toda marca, ela tem 3 categorias, 3 níveis, que são identidade, imagem e reputação. Esse é o ponto inicial para se discutir a construção de brand. O único elemento dessa marca que o gestor ou o coletivo que está fazendo a gestão dessa marca no território tem ingerência, tem capacidade de trabalhar, capacidade de interferir de alguma forma, é nesse nível aqui. Ou seja, a marca de território ela só é gerida no nível da identidade dela. Todo o restante, a imagem, a reputação, são consequências daquilo que a gente faz nesse nível aqui. A metodologia que está apresentada no livro que eu apresentei, que eu mostrei no slide anterior, entende e comprova que essa marca de território ela é formada por 2 dimensões, que são as evidências físicas e as evidências simbólicas. Essa evidência física, ela mapeia e identifica a produtividade, a dimensão produtiva, ou seja, a economia, as vocações que esse território tem. A dimensão política identifica o quanto esse território ele tem espaço de exercício de cidadania, espaço de participação, gestão compartilhada. E o nível histórico-cultural, exatamente aquilo que fez aquela cidade ser o que ela é hoje por conta da sua história, da sua vivência. Na dimensão simbólica, ela é formada pelos ativos intangíveis, ou seja, aquilo que eu sinto, que eu experimento, que eu vivencio quando eu estou naquele lugar, que eu percebo simbolicamente daquele lugar. As conexões que o lugar é capaz de promover, ou seja, o quanto que aquele espaço físico, aquela cidade, aqueles pontos promovem a capacidade de conectar uma pessoa a outra. O turismo é uma ferramenta de conexão, então a gente precisa trazer isso para a gestão da marca do lugar. E a potencialidade que esse lugar tem, ou seja, o que aquele lugar oferece de futuro, de possibilidade de crescimento e de melhor reposicionamento dessa marca. Uma vez que é feita a gerência, a gestão dessa parte da identidade, a dimensão da comunicação da marca, aí entra o que a gente chama de marketing turístico de forma academicamente errada, porque marketing turístico não é só promoção, e o Guedes vai falar muito bem sobre isso, mas quando a gente começa a trabalhar efetivamente a comunicação, ou seja, a promoção daquele lugar, daquele espaço, a gente começa então a criar a imagem e a longo prazo começa a construir a reputação. Né? Nesse campo da comunicação do lugar, o trabalho também mapeia alguns tipos de comunicações específicas
para cada lugar, mas eu vou deixar para contar isso para vocês um pouquinho mais à frente, interferindo na palestra dele. Quando ele estiver falando, eu vou interromper e falar um pouquinho mais sobre isso. Seguindo nessa sequência, bom, eu acabei me antecipando, falei um pouco, né, dessa composição da identidade, evidência física, evidência simbólica, e cada um deles montado a partir dessas 3 identificações. Falei sem mostrar slide, acabei de ver que eu falei antes de mostrar. Né? Então, a evidência física que dá concretude ao lugar, a economia, as vocações, e as evidências simbólicas que vão gerar essa memória afetiva, essas percepções, enquanto a evidência física ela é uma produtora de informação e de relacionamento, as evidências simbólicas elas vão produzir enunciados, elas vão produzir sentido para aquele lugar. Qual é o grande erro que a gente vê quando faz análise de marcas de lugares com essa metodologia? Na maioria das vezes, existe um desalinhamento, existe uma incompatibilidade entre o que foi identificado como evidência física e aquilo que é identificado como evidência simbólica. O problema de não haver alinhamento entre a evidência física e a evidência simbólica é que você não consegue reforçar de fato ou dar concretude de fato aquilo que a pessoa experimenta, aquilo que a pessoa vivencia quando ela está no lugar. Ou seja, eu posso ter, em muitos casos, uma evidência simbólica muito bem desenvolvida, e é o que a gente acaba vendo na maior parte dos municípios do Rio de Janeiro. As evidências simbólicas são muito fortes, as pessoas percebem o lugar de forma emotiva, elas têm uma relação criada por ali, mas o que você tem de físico, o que você tem de produtivo, econômico e de espaço de participação são extremamente fragilizados. E aí você não consegue dar racionalidade àquilo que se vivenciou. E se eu não dou racionalidade àquilo que eu vivencio, consequentemente eu não consigo criar memória de longo prazo. Ou seja, esse é o grande problema, share of mind, que a gente costuma falar no marketing. Eu não consigo ocupar um pedaço da memória daquele turista, daquele consumidor, daquele cliente, porque eu não consigo fazer nessa cabeça, nesse cérebro, essa conexão entre aquilo que ele viveu na emoção com aquilo que ele viveu na experiência real física do lugar. E quando a gente, por outro lado, quando a gente consegue fazer essa articulação, quando a gente consegue juntar essas duas coisas, você está de fato bem posicionado na memória da pessoa, tanto racional como emocional. É o melhor dos mundos, é o que a gente busca. Eu trouxe 2 casos emblemáticos, né, de cidades que talvez seja sonho, né, de consumo de muitos de nós aqui, mas que são 2 casos bem interessantes de ver essa aplicação. Eu trouxe o caso de Estocolmo, na Suécia. Opa, desculpa. Volta aí. Eu trouxe o caso de Estocolmo, na Suécia, e o caso de Porto, né, em Portugal. Eu vou passar 2 filmes relativamente rápidos entre eles. O de Estocolmo está em inglês, a gente conseguiu identificar uma legenda automática do YouTube, então eu vou usar esse recurso para facilitar um pouco a passagem do filme. O de Porto, ele não tem fala, ele só tem áudio, ele é um vídeo totalmente gráfico. E o que eu quero chamar a atenção nesses 2 vídeos, e depois eu vou reforçar isso na sequência, embora sejam casos emblemáticos, talvez referência daquilo que nós todos gostaríamos de ser daqui a algum tempo, quando crescermos, né, enquanto município do estado do Rio de Janeiro, em ambos os casos, quando a gente vai ver a construção de marca, que é o filme que eu vou estar mostrando, existe a predominância de uma das evidências. No caso de Estocolmo, vocês vão perceber que existe a predominância da evidência física, e no caso de Porto, vocês vão perceber que vai existir a predominância da evidência simbólica. Então, os 2 filmes é mais para exemplificar o que eu estou trazendo para vocês do que um estudo mais aprofundado desses casos, ok? Você pode me ajudar, por favor? Stockholm is Europe's fastest growing city. A big study by PricewaterhouseCoopers recently compared 27 cities at the center of the world economy. For intellectual capital and innovation, Stockholm ranks number 1. We rank number 1 for entrepreneurial environment and number 1 for health, safety and security. Moving to Stockholm is not a coincidence. The quality of life is exceptional. The longest arts exhibition in the world is inside the Stockholm subway system. Also, the natural beauty of Stockholm makes it a pleasure getting around by foot or bicycle. We have 760 kilometers of bike lanes in the city, which is built on 14 islands, connected
by 57 bridges. The city is made up of 1/3 parks and green spaces and another third waterways. The water out here by City Hall is actually clean enough to drink. I've had worse. Oh, it reminds me, I need to recycle a couple of aces for the rest of this. In Sweden, we recycle 99% of household waste. And thinking green pays off. In an extensive 3-year study measuring air pollution in 25 European cities, Stockholm alone aced it and met WHO air quality guidelines. The average city had twice our air pollution, the worst one 4 times more. Compared to there, living in Stockholm adds almost 2 years to my life expectancy just from breathing clean air. So, in 2010, Stockholm was elected European Green Capital, the first city to ever receive this honor. That is not a coincidence. Last year, we were the most internet-connected country in the world. Now, I'm sad to admit we have dropped, and we are now only the second most internet-connected country in the world. But still, for the 3rd year in a row, Sweden tops the EU Commission's list of innovation in the Union. Stockholm's GDP growth last year was 68% higher than the EU 27 average. Innovative market leaders like Skype and Spotify were founded in Stockholm. That is not a coincidence. It's a great place to work, but more than that, to live and love. Stockholm has 50% singles, but it's also ideal for starting a family, for all families. If you have kids, you get 480 days of paid parental leave. Babies have subsidized childcare, and growing up, schools and university costs nothing. And according to Global Age Watch, the quality of life for the elderly in Sweden is the highest in the world. Stockholm is Europe's fastest growing city. That's not a coincidence. Esse filme, embora o áudio, né, a legenda, como é automatizada pelo YouTube, ela fica um delay, mas o que ele mostra principalmente é o quanto que a cidade se desenvolveu e apresenta esse desenvolvimento, essa infraestrutura, essa oferta aos seus visitantes. E aí a marca de cidade, ela é um trabalho que a gente faz que vai além do turismo. Eu posso estar trabalhando uma marca de cidade para atrair moradores, para atrair investidores, para atrair, né, diferentes stakeholders que eu tenha na minha gestão pensado. E esse vídeo ele vai mostrando todas as vantagens que a cidade vai ofertar. Entretanto, quando a gente faz um pouquinho... Opa, esse aqui eu já passei. Quando a gente dá uma olhada nos trabalhos, eu também não vou me aprofundar nesses estudos, muitas pesquisas sobre Estocolmo vão mostrar como contraponto disso a questão da população. A gente está falando da Suécia, países nórdicos, em que você tem um frio muito grande e, naturalmente, uma população muito fechada, muito dentro de casa, muito fechada em si mesma. Então, uma das coisas que as pessoas criticam e reclamam e trazem nessa questão da percepção sobre Estocolmo é o quanto que é difícil de se estabelecer relacionamentos, o quanto que é difícil se aproximar, se sentir bem, se sentir em casa, se sentir acolhido, ou até fazendo uma brincadeira, se sentir aquecido, né, numa cidade que tem um clima tão frio, né, como os países nórdicos. Então, ou seja, nesse caso a gente tem prevalece na gestão da marca, embora muito bem feita, sendo um dos casos de sucesso que a gente tem no mundo todo, mas prevalece uma abordagem mais voltada para a evidência física e menos uma abordagem voltada para a evidência simbólica da marca. O caso seguinte é o da cidade. Esse você pode passar dentro do próprio slide, fica mais fácil você dar um play. Ok. É da cidade do Porto, em que a gente começa a ver a construção da marca pelos simbolismos, pelos ícones que Porto oferece.
Ou seja, eles vão trabalhar o tempo inteiro num vídeo, né, num material de marca, que é totalmente gráfico, e simbolismo, né, os ícones que estão na cidade. E aí, por outro lado, se vê um enfraquecimento da parte das evidências físicas dessa marca. A gente percebe que, de novo, tem um desequilíbrio nessa gestão. O que a gente vai buscar é muito difícil conseguir esse equilíbrio completo, é um desafio tentar construir isso tudo e, ao mesmo tempo, passar isso para os nossos públicos, passar isso para os nossos clientes, para os nossos turistas. Mas o que tem que ter em mente na gestão, no processo de gerenciamento disso, é a busca desse equilíbrio. Esse tem que ser o norte desse modelo de gerenciamento. Dando continuidade... Aqui. Quando a gente, então, uma vez que conseguiu elaborar o que é a identidade da marca conceitualmente, ou seja, faz uma proposta do que de fato essa cidade tem a entregar, né, e qual é o diferencial que ela vai estar trazendo, aí sim a gente começa a pensar no grafismo. Esse é o momento de se pensar na logomarca, esse é o momento de se pensar no design da marca. Eu particularmente gosto muito do caso da Colômbia. Eu gosto muito do caso da Colômbia, que faz um estudo gráfico de marca que segue a linha de hierarquia. A Colômbia, como está exposto aqui, ela desenvolve uma marca guarda-chuva que tem, né, no centro, né, a questão, né, totalmente icônica, né, do CO da Colômbia e as cores que vão ser predominantes. Mas um dos grandes desafios que esse trabalho da Colômbia resolve, quando se está pensando em grafismo de marcas de lugares, é como colocar na marca daquele lugar toda a complexidade que o lugar tem. Então, se um passo anterior eu mostrei para vocês que a gente precisa desenvolver 6 campos para construir a identidade da marca, o desafio seguinte é, caramba, como é que eu vou colocar esses 6 campos nesse grafismo e, ao mesmo tempo, fazê-lo atrativo, fazê-lo compreensivo? E aí um caminho que é bem interessante é pensar nessa lógica de marcas mutantes, é o conceito que está por trás do que a Colômbia faz. Ou seja, a partir desse elemento central, ela vai desdobrando uma escala, um sistema de hierarquia de marcas, em que cada uma delas vai representar uma das partes daquele sistema de identidade que foi construído. E uma vez que você tem essa estrutura montada, fazer a gestão disso fica efetivamente mais simplificado, porque você tem uma base construída anteriormente que definiu claramente qual é a identidade dessa marca, e a partir daí você vai gerindo os ícones e essa estrutura do sistema gradativamente de acordo com cada campo representativo dessa marca.